This call is now being recorded. Muito bem, pessoal, então esse é o terceiro vídeo, né, dando continuidade à discussão que a gente está fazendo, que é uma apresentação da filosofia a partir das suas características básicas. Então, o título deste vídeo é Os Caracteres Básicos da Filosofia, justamente porque a gente vai falar sobre essas características básicas, de modo que a gente possa fazer uma introdução ao pensamento filosófico de uma maneira mais simples, né, mais didática. Então, eu estou utilizando um material que é uma síntese de algumas dessas características e a gente vai dar continuidade nesse vídeo ao que a gente já vinha falando nos vídeos anteriores, sobre a filosofia e sobre o que é a filosofia, ou se não for possível dar uma definição do que seja a filosofia, a gente falar dos caracteres básicos que a filosofia possui. Então, esse texto que a gente está lendo, ele é uma introdução, né, que é utilizada para as aulas de tanto do ensino técnico, né, que precisa ver algumas características básicas de filosofia, como para outras turmas de outros cursos, né, que não têm uma boa noção do que é filosofia, né, é um pouco vago a ideia do que é filosofia. E esse texto ele apresenta, ou tenta apresentar de uma maneira mais simples, apenas algumas características básicas do pensamento filosófico, certo? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai continuar falando sobre essas características básicas, do ponto em que a gente parou no nosso último encontro, certo? Deixa eu colocar o texto. Então, pessoal, no nosso encontro passado, a gente falou sobre algumas características da filosofia, sobre a racionalidade que caracteriza a filosofia, ou seja, a capacidade de analisar, né? Essa racionalidade, razão, a gente pode entender como capacidade de analisar as coisas, os fenômenos, os objetos em nosso redor, com o intuito de encontrar algo mais verdadeiro, algo mais profundo sobre a realidade, né? Nós vimos isso. E paramos nesse tópico que fala sobre a reavaliação das crenças, certo? Então, a gente pode começar dizendo que a filosofia é um convite, né? Tem esse livro, né, da Marilena Chauí, que é Convite à Filosofia. Então, a gente pode entender a filosofia como um convite, que você pode negar ou aceitar, né? Se você aceita o convite da filosofia, né, de entrar no domínio da filosofia, na atividade filosófica, se você aceita, então é hora de reavaliar as próprias crenças, certo? Que é a primeira coisa que a gente deve fazer dentro da filosofia, é reavaliar as próprias crenças, certo? Nós somos compostos, aqui no texto diz, por uma série de crenças, né? Às vezes as pessoas lembram de nós pelo que a gente acredita, né? Ou pelo que a gente não acredita, não é? Essas crenças, elas podem ser de diversos tipos. Elas podem ser crenças morais, como, por exemplo, é errado fazer isso, é errado pensar tal coisa, é errado se comportar de uma tal maneira. Então, a moralidade tem crenças, mas podem ser crenças políticas. Eu posso crer no partido, posso não crer no outro partido. Podem ser esportivas mesmo, né? No sentido de que eu deposito minha confiança também em um determinado clube, em uma determinada instituição esportiva, né? Ou pode ser científica, né? O que poderia parecer um pouco paradoxal, pessoal, na verdade não é. As crenças, no caso da ciência, porque de fato o que diferenciaria a crença científica de outras, né? A gente pode discutir isso, mas é justamente o fato de que na ciência as crenças elas são acompanhadas de comprovações ou de justificações, argumentos, né, que tornam essas crenças mais que mera crendice, mais que mera confiança, mais que mera fé. A crença, quando se trata da ciência, ela se trata do que a gente chama de uma crença verdadeira justificada, ou seja, é uma crença que busca sempre encontrar argumentos e provas
para poder depositar a sua confiança, para poder ser definido como conhecimento e não como mera crença. Mas o conhecimento, ele precisa da crença, certo? Então, aqui nós temos variados tipos de crenças, né? O que nos mostra que o nosso comportamento do dia a dia é impulsionado pelas crenças, certo? A grande questão é que se você aceita o convite de que fala o texto, né? Se você aceita ou nega esse convite, se você aceitá-lo, você vai ter que não mais ter crenças apenas por ter crenças, sem nenhuma razão, sem nenhuma justificação, mas a filosofia exigiria de nós que para cada crença que nós tivermos, elas possam ser reavaliadas, ou seja, o que é reavaliar é pensar novamente por que eu tenho essa crença. E na medida em que eu faço essa reavaliação da minha crença, eu posso encontrar novas razões para acreditar naquilo que eu já acreditava, ou posso simplesmente descartar porque percebo que acreditei em algo que era falso. Por isso que a crença precisa sempre de argumentações e de justificações, senão ela é ingenuidade, é um depósito de confiança em algo que a gente não tem certeza, por via de argumentação, certo? Então, aqui nós temos um esqueminha, então. Dentro da filosofia, a gente se pergunta, primeiro, quantas vezes a gente parou para pensar se aquilo que a gente acredita é verdadeiro e por que a gente acredita, né? Quantas vezes paramos para pensar naquilo que acreditamos e por que acreditamos? Segunda pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. Aquilo em que acreditamos foi aquilo que a gente escolheu acreditar? Então, veja, a filosofia ela parte de um princípio de autonomia do seu raciocínio, do seu pensamento, né? Essa capacidade de pensar por si mesmo e encontrar a verdade. Porque se você acredita em algo porque os outros disseram que você deve acreditar, você não tem como saber se acredita naquilo pelas razões certas. Você não tem como saber se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Você acredita por confiança no que os outros lhe disseram, ou seja, você não acessou a verdade daquilo. Então, essa é uma questão de autonomia, né? A filosofia exige de nós essas duas perguntas aí, ok? Frisando aqui que não há crenças proibidas, certo? É uma questão que a gente pode deixar aberta, porque quando se trata de crenças, há uma liberdade do indivíduo de crer naquilo que ele está inclinado a crer. No entanto, o que a filosofia exige é que, mesmo você desejando crer em algo, é preciso que você tenha uma boa base crítica e racional para defender aquele ponto de vista. Senão, você acredita em algo sem nem saber por quê. Então, isso vale para todas as formas de crenças que você imaginar, como os exemplos que eu dei acima, e outros tipos. É preciso ter o senso crítico de saber o porquê daquela crença que você possui, né? Então, fazer filosofia é uma espécie de faxina na própria cabeça, porque você retira coisas antigas enquanto faz a faxina, percebe que elas não servem mais, e você coloca objetos novos dentro da sua mente. Esses objetos são novas crenças, só que dessa vez, as crenças que a filosofia, que passaram pelo crivo da filosofia, são agora mais fortes, mais sólidas, porque são acompanhadas de argumentações, são acompanhadas pelo seu senso crítico. E você não acredita apenas por acreditar, você sabe exatamente o porquê que você acredita, né? Então, a gente faz essa comparação aí com uma faxina, ok? E aí, a gente chega no próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a mitologia. E, por agora, nós vamos ficar aqui nesse vídeo, né? E no próximo tópico, a gente vai falar de mitologia, certo? Então, pessoal, a gente viu que a filosofia, ela exige da gente uma atitude racional de análise. Análise de quê? Das crenças que temos. Por quê? Porque as crenças são a base do nosso comportamento.
Acreditar é depositar confiança, o modo como estamos entendendo crença nesse vídeo e nesse texto, é um depósito de confiança para que eu possa agir. Sem isso, eu não tenho como agir. E nesse caso, a minha crença pode ser simplesmente ingênua, baseada na autoridade de quem me passou aquela crença, ou pode ser algo mais crítico, argumentativo, racional, que eu consigo ter um ponto de vista bem fundamentado. É essa a perspectiva da filosofia. É o que a filosofia ela exige da gente, né? Então o vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão do mito, da mitologia e da relação da mitologia com a filosofia, certo?